Olá, turma. Estamos iniciando mais um conteúdo da disciplina Fisiopatologia do Trauma. Disciplina essa qual a gente vai estar abordando hoje traumatismo envolvendo região do tórax e região do abdômen. Então, no traumatismo torácico e abdominal, a gente vai parar para observar que ele representa 25% das causas de morte em vítimas decorrentes de acidentes automobilísticos, acidentes envolvendo queda. Portanto, essa cinemática que vai estar envolvida, associada ao traumatismo tóraco-abdominal, ela vai me apresentar também uma média de 25 a 90% dos casos de sobrevida, os quais esses casos eles vão necessitar de medidas simples de tratamento, como a drenagem, como também o processo de intubação. Então, observamos aqui que através de uma rápida revisão no quesito de anatomia da região torácica, a gente vai compreender que essa região é formada por uma cavidade torácica, que vai conter 12 pares de costelas distribuídas de cada lado, associado à presença do osso externo, que vai estar no centro, dividindo as porções das costelas. Então, na região posterior a essa região torácica, esse gradil torácico, eu vou ter presente a estrutura que vem a ser os ossos da coluna vertebral. E no interior do tórax eu vou encontrar os órgãos, como por exemplo o coração, o pulmão e logo abaixo deles a musculatura diafragmática, que é responsável pelo processo de respiração somado ao pulmão. Então a gente vai entender que ao longo das estruturas pulmonares envolvidas sobre elas eu vou ter dois tipos de tecido, que eu vou chamar de pleuras. Pleuras parietais e pleuras viscerais, os quais, quando atingidas mediante um trauma, ela vai me levar ao surgimento de lesões. E assim essas lesões elas podem evoluir para uma entrada de líquido no interior do pulmão, uma entrada de ar, uma entrada de sangue. Porém, a gente segue e passa a observar que ao longo dos traumas que vai existir na região inicialmente de tórax ou abdominal, ela vai estar associada a quedas de grande altura, acidentes automobilísticos, agressões com objetos que vai me levar a uma perfuração das estruturas físicas do corpo do organismo, do corpo da vítima. Então assim a gente vai entender que ao longo desses traumatismos, então no traumatismo torácico penetrante, a gente passa a observar que o objeto que se encontra em movimento, a velocidade o qual ele se encontra em deslocamento e atinge o corpo da vítima, ele vai me levar a um trauma aí, sendo este do tipo penetrante, porque ele vai vencer a elasticidade dos tecidos moles da vítima. Portanto, a gente vai compreender que a sobrevida dele depende do tipo da arma, do local da lesão e também a sobrevida do indivíduo vai estar associada ao encaminhamento para o local do trauma, o local e centros de atendimento para pacientes traumatizados. Assim, a gente passa a observar que os traumas penetrantes ele é mais comum na região abdominal quando comparada com a torácica. Porém, cerca de 50 a 60% desses casos vai apresentar um hemopneumotórax, onde hemopneumotórax eu me refiro ao acúmulo de sangue e o acúmulo de ar no interior da cavidade pulmonar, ao longo do pulmão devido à perfuração do gradil torácico e perfuração das pleuras. Portanto, a gente observa que se tratando das causas torácicas, ou seja, do trauma torácico, eu vou ter os seus tipos, as suas incidências. Então, na primeira coluna a gente passa a observar o impacto sobre o tórax. O impacto do objeto externo, que se encontra em movimento com a região torácica, ela vai me remeter ao surgimento de fraturas. Fraturas essas que eu me refiro à região das costelas. Eu posso ter fraturas de costela entre o quarto ao décimo, que é o mais comumente região, que vai estar surgindo. Onde as fraturas de costela elas são mais comuns em pacientes idosos comparado com as crianças, com o público infantil. Portanto, a gente continua a observar que as contusões, que a região pulmonar, que a região cardíaca, elas também vão apresentar lesões. Se eu tenho a região torácica que vai estar apresentando um comprometimento, ou seja, uma fratura, uma perda da continuidade óssea, logo eu vou ter nessa situação um contato da estrutura óssea com os órgãos. E esse contato das estruturas ósseas com os órgãos, ele pode me levar a um comprometimento dele, um rompimento, uma laceração. Então, os órgãos que possivelmente poderão ser comprometidos, eu tenho aí pulmão e eu tenho aí coração.
Na seguinte situação, a gente passa a observar que no impacto sobre o pescoço, eu vou ter uma região grave de comprometimento, que vem a ser as regiões da laringe e da traqueia. Então, a nível da laringe e da traqueia, eu vou ter uma lesão que vai ser associada a lesões laringotraqueais e também que eu posso vir a surgir o que eu chamo de laceração, que vem a ser um comprometimento dessas estruturas. Portanto, a gente segue e passa a observar que o impacto sobre o tórax, quando a glote se encontra fechada, eu vou ter aí durante esse impacto uma ruptura brônquica. Então, ruptura de brônquios, também posso levar ao comprometimento de bronquíolos e alvéolos, que são estruturas que vão estar no interior dos pulmões. Além desse impacto, quando surgido mediante a glote fechada, o impacto sobre o tórax, a gente continua a observar o aumento da pressão intracraniana. Aliás, o aumento da pressão intraabdominal. Então, no aumento da pressão intraabdominal, eu vou ter aí um comprometimento da minha função respiratória. Que esse comprometimento da minha função respiratória vai estar surgindo mediante o comprometimento do meu diafragma. O qual o diafragma possui uma musculatura principal no processo de respiração, tanto na fase inspiratória quanto na fase expiratória. Se eu tenho aí um comprometimento dele, eu vou ter esse comprometimento sendo do tipo uma ruptura. Então, eu vou apresentar a ruptura das fibras dessa musculatura. Ao longo dessa ruptura, eu vou estar presente na região do comprometimento das minhas funções respiratórias, onde eu vou levar a uma perda ou dificuldade nesse processo. E assim, a gente continua a observar que eu também, como um trauma torácico, vou ter a desaceleração rápida, que vai me levar a uma ruptura da aórtica. Ou seja, eu vou ter uma ruptura da artéria aorta e uma ruptura da artéria brônquica. Então, na fase de desaceleração rápida, ou seja, o indivíduo se encontra em movimento, levou a diminuição do seu movimento, a diminuição da sua velocidade de modo brusco, me levou a essa ruptura. Eu vou ter também um outro quesito de desaceleração. Então, vejamos aqui a vertical agora. Na desaceleração vertical, eu vou contar com a ruptura somente da aórtica e não da artéria brônquica, como a gente viu agora há pouco. Porém, na flexão espinhal, que é justamente quando eu tenho uma flexão de tronco, então minha coluna vertebral ela vai à frente e volta bruscamente, eu vou ter aí um comprometimento da região do tórax, da região voltada aos órgãos. Então eu tenho um comprometimento, uma ruptura do meu ducto torácico, que vai estar sendo influenciado aí por esse grave movimento brusco por região de tronco, levando a flexão de região torácica e cervical em conjunto, que vai me levar à sua ruptura. Portanto, a gente continua a observar que na história clínica voltado ao paciente em si que está sendo observado, eu vou ter aí o olhar de avaliação, o olhar clínico para os acidentes automobilísticos, para as quedas, principalmente quedas de grande altura. Então, primeiramente, nos acidentes automobilísticos, a gente vai observar o tempo entre o trauma e a chegada ao hospital, o tipo de impacto, o local do paciente dentro do veículo, a velocidade em qual o veículo se encontrava, a ejeção do veículo, a ejeção do corpo quando o veículo colidiu, então a velocidade de deslocamento do corpo ao longo do veículo, a morte dos ocupantes do veículo, se mais de um ou quanto, se era adulto, se era idoso, se está fazendo uso de cinto de segurança ou não. As quedas, se tratando das quedas principalmente de grandes alturas, a gente vai observar que vai estar sempre observando a superfície onde o paciente caiu. A quantos metros? Existia velocidade associada a esta queda. Então, portanto, a gente passa a observar que no exame físico, somado à inspeção do meu tórax, eu vou começar a observar, mediante essas siglas, D, E, P, Q, L, E, as alterações visíveis a elas. Então, ao longo da primeira delas, a gente vai observar as deformidades. Deformidades que se façam presentes ao longo do tórax, ao longo do abdômen, ao longo da região dorsal do tórax, as escoriações, perfurações, movimento respiratório paradoxal. Então, expansão do tórax, expansão abdominal, expansão torácica e expansão abdominal. Movimentos respiratórios paradoxais que se façam presentes nessa região.
Continuando na tabela, a gente continua a observar a presença de queimaduras, laceração, então, não esquecendo aí do edema, que vem ser o acúmulo de líquido naquela determinada região, e as queimaduras que podem ser de primeiro, segundo a terceiro grau. Assim, a gente segue e observa que durante o exame físico tem as áreas que serão avaliadas, seus sinais clínicos e as possíveis lesões. Nas áreas que serão avaliadas, se tratando de vias aéreas, a gente vai observar a presença da taquipneia. Então, quando a frequência respiratória do paciente se encontra acima do normal, acima de 20 incursões respiratórias por minuto, quando eu tenho o surgimento da minha taquipneia, eu tenho as possíveis lesões, como, por exemplo, a obstrução das vias aéreas ou ruptura delas. Ruptura brônquica, ruptura de traqueia, de laringe. E assim, na minha respiração, eu vou contar com os movimentos torácicos anormais e a ausência do meu murmúrio vesicular. Então, observamos que, nas minhas possíveis lesões, eu conto com o tórax instável. Se o meu tórax apresenta instabilidade, essa instabilidade pode ser provocada por um comprometimento do meu gradil torácico. Se ele está comprometido, eu tenho um surgimento do quê? A presença de um acúmulo de sangue no interior da estrutura da cavidade pulmonar ou acúmulo de líquido ou ar. Então, posso ter um hemotórax ou pneumotórax nessa região. Enquanto que a área avaliada seja agora a circulação, eu vou observar como sinais clínicos o surgimento da minha hipotensão, ou seja, baixa pressão arterial, associada a um ataque cardíaco, que é uma situação de mecanismo compensatório do organismo. Se eu tenho uma baixa pressão, eu tenho um aumento da frequência cardíaca, que vai me levar a possíveis lesões, como, por exemplo, uma hemorragia no interior do tórax, sendo chamada de hemorragia intratorácica. Portanto, ao longo da minha coluna cervical, a gente já vai ter outras lesões que serão avaliadas e também no sistema nervoso central. Então, observamos que ao longo da coluna cervical, a gente vai observar que na presença da dor na nuca, a gente consegue compreender que as lesões que podem estar associadas a esta dor na região cervical, ela pode me remeter à fratura de vértebras cervicais ou luxação, deslocamento, afastamento de uma integridade de estrutura óssea com a outra. E assim, no sistema nervoso central, eu tenho como sinal clínico a presença da imobilidade dos segmentos corporais ou alteração do estado de consciência. Se eu tenho alteração da minha consciência e perda da imobilidade física, ou seja, do movimento de braço, de tronco, de cabeça, de membros inferiores, eu vou ter lesões associadas, onde eu posso ter associado a isso a presença de um TCE, de um traumatismo crânioencefálico, que vai me levar a um comprometimento da minha função, da minha funcionalidade do sistema nervoso central. E ele pode ser desenvolvido através de um trauma a nível torácico. Portanto, saindo do exame físico, a gente continua a observar que no exame secundário, ao surgimento das lesões, que vão estar associados ao risco de vida, ao comprometimento, eu posso ter associado a esse exame secundário, onde no meu paciente apresente um pneumotórax simples, que é justamente o acúmulo de líquido e ar no interior dessa cavidade pulmonar. O hemotórax, que é associado ao acúmulo do sangue, contusão, lesões pulmonares, traqueobrônquica, trauma envolvendo a região cardíaca, ferimentos transfixantes do mediastino, ou seja, ferimentos trauma penetrante que adentrou a região do tórax, venceu a elasticidade dos tecidos mole. E nesse processo de vencer a elasticidade desses tecidos, ele penetrou na região, atravessando pele, no caso, primeira, segunda e terceira camada da pele, tecido tegumentar, gradil torácico, estruturas ósseas e musculares, levando até o comprometimento dos órgãos em casos mais graves. Assim, a gente continua a observar na ruptura traumática da aorta e ruptura diafragmática, que é quando eu tenho aí uma ruptura da minha musculatura diafragmática, músculo diafragma sendo rompido, que vai estar me levando nesta situação a uma perda da sua funcionalidade, a um comprometimento da minha função respiratória
e levando aí a necessidade muitas vezes de intubação. Portanto, passamos a observar que nas lesões críticas envolvendo o traumatismo de tórax, a gente vai ter a obstrução da via aérea. Se eu tenho um trauma na minha região torácica que levou ao comprometimento da minha função respiratória, então nesse comprometimento eu vou ter uma obstrução, uma dificuldade no processo de respiração, tanto na fase inspiratória quanto na fase ex. E assim eu vou ter também um possível pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto ou fechado e um hemotórax maciço. Então, nessa obstrução das vias aéreas, como eu já vinha falando, é um bloqueio, uma dificuldade no processo de respiração, tanto fase inspiratória quanto fase ex, que vai surgir mediante um trauma torácico. No meu pneumotórax é porque um objeto externo adentrou o organismo, levando à perfuração das minhas pleuras e região pulmonar. No hemotórax também vai se fazer, só que com acúmulo de sangue. E o meu pneumotórax, que a gente vai estar observando que ele pode ser considerado do tipo aberto ou fechado, onde o aberto é justamente quando tem um objeto externo adentrando o organismo. Mas no fechado é quando eu tenho aí não um objeto externo adentrando o corpo, mas sim uma própria estrutura do corpo, como por exemplo uma costela, o qual houve sua fraturação, e ao estar fraturada, ela leva a penetração da sua extremidade para ao longo da minha estrutura pulmonar, perfurando pleuras e perfurando tecido pulmonar. Assim a gente observa que no meu pneumotórax, a presença do ar vai se acumular nesse espaço pleural, tanto entre pleura parietal quanto visceral, o qual vai apresentar a expansão completa do meu pulmão. Essa expansão completa do meu pulmão, que ela deveria existir no padrão de normalidade, ela passa a ficar comprometida, ou seja, eu vou ter um impedimento da sua função. E isso vai se fazer presente devido ao comprometimento devido ao acúmulo de ar nas cavidades pleurais, ar ou líquido. Então observamos aqui na imagem, ao longo da minha estrutura pulmonar, a gente vai ter um lado do pulmão com um formato mais escuro, e o outro lado é totalmente preenchido por uma cor mais clara. Então a gente vai compreender que o pulmão, nesse lado mais escuro, onde tem uma setinha com o nome pneumotórax, ele apresentou uma fase de encolher, ou seja, de se contrair, porque ele perdeu espaço devido ao acúmulo de ar acumulado entre as camadas pleurais, entre pleura parietal, que vai estar em íntimo contato com a região do gradil torácico, e pleura visceral, que está em íntimo contato com o pulmão. Então, o espaço que era destinado ao pulmão, ele passou a estar contendo ar. E esse ar ele precisa ser eliminado para que o pulmão ele volte a se expandir. Então, nessa rápida expansão que o pulmão ele deve ser realizado, é justamente quando tem essa região que deve passar por um processo de drenagem. Retirar esse ar para que o pulmão volte a se expandir. O padrão de respiração desse paciente, ele volte a entrar em fase de desobstrução e ele volta a ter o padrão de normalidade das suas vias aéreas. Portanto, a gente compreende e passa a observar que o pneumotórax ele vai impedir a expansão completa do pulmão. E quanto maior a presença do ar, maior vai ser o padrão de comprometimento, tornando mais grave o seu problema respiratório. E assim, no meu pneumotórax hipertensivo, a gente já vai ter aí que esse escape de ar do pulmão, que vai existir por ele, ou pela parede torácica, para dentro do tórax. Então vai me causar o que eu chamo de colapso pulmonar, que é justamente a criação de uma válvula unidirecional, ou seja, saída do ar deslocando para uma única região, uma única direção. O meu pulmão ele vai estar se deslocando para a região central, para o mediastino, devido o pneumotórax nessa situação levar o acúmulo de ar sempre na região das extremidades. Então, eu desloco o meu pulmão, vou comprimindo ele cada vez mais para a região central, onde as extremidades vai ser acumulada por presença de ar. E então, eu vou ter que, durante esta situação,
eu ocasiono ao corpo do indivíduo uma diminuição do retorno venoso. E essa diminuição do retorno venoso vai me levar a uma compressão pulmonar contralateral. Ou seja, o pulmão, do lado que vai apresentar o seu pneumotórax, vai se tornar pneumotórax hipertensivo, porque ele vai estar sendo deslocado para um único lado, levando aí uma diminuição do retorno venoso, aumentando aí as pressões sanguíneas. Então, por isso que eu tenho a compressão pulmonar contralateral. E nesse quesito, a gente passa a observar que no meu pneumotórax, ele vai ter umas alterações que a gente deve estar observando. Por exemplo, nos seus sinais clínicos, no seu quadro clínico, a gente vai observar a dor torácica, que o paciente vai estar discriminando, a dispneia intensa, taquicardia, hipotensão, desvio da traqueia, ausência do murmúrio vesicular a nível unilateral e distensão das veias do pescoço. A dispneia intensa é quando eu tenho a dificuldade para respirar de modo intenso, associada à taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, e hipotensão, que é a baixa pressão arterial, o desvio da traqueia, que a gente vai observar a traqueia lateralizada. Murmúrio vesicular, eu me refiro aos sons pulmonares. Então, quando faz a observação dos sons que o pulmão está emitindo durante a fase de respiração, a emissão desses sons, eu vou observar que o murmúrio vesicular vai estar ausente, vai estar abolido. E eu vou ter associado a isso a distensão das veias do pescoço. Então, o pescoço da vítima ela vai apresentar uma facilidade na observação dessas veias e artérias a nível do pescoço. No quesito hemotórax, a gente observa que vai se fazer presente agora não um acúmulo de ar, mas sim de sangue. Então, o sangue que vai se acumular nesse espaço pleural, ele vai estar apresentando nessa região após o traumatismo torácico. Então, o trauma torácico é que vai levar ao acúmulo de sangue devido ao rompimento de vasos sanguíneos, devido ao rompimento de pleura, permitindo aí que esse sangue se acumule nessa região. Então, mais uma vez, assim como o pneumotórax, eu tenho esse trauma do tipo penetrante, seja um objeto externo que colidiu mediante sua velocidade e sua força sobre o tórax do paciente, e assim venceu a elasticidade dos tecidos e penetrando no tecido. Então, esse é o tipo do trauma penetrante. Ou nós temos também um trauma fechado, que é quando o corpo incide com determinada região ou objeto externo. Então, nessa situação, uma fase de colisão. Associado a essa colisão, quando o corpo entrou em contato, levou uma descarga de energia e força externa para o tórax, levando a uma fratura de costelas e fazendo com que a costela fraturada penetrasse nos órgãos. Então, consequentemente, levou a uma perfuração do pulmão, perfuração de pleura, levando ao acúmulo de sangue, devido também ao comprometimento de vasos sanguíneos nessa região. Logo, a gente passa a observar que através desses traumas, o sangramento ele pode ser decorrente. Então, pode surgir o sangramento devido a uma laceração, rompimento das artérias intercostais, uma laceração devido ao rompimento ou comprometimento ou qualquer que seja lesão envolvendo o coração, e também associado ao parênquima, ou seja, as estruturas pulmonares, que vai me estar remetendo a complicações. Complicações voltado à funcionalidade cardíaca e respiratória, desde a fase de respiração à fase de contração e relaxamento do coração. Então, comprometimento da minha sístole e diástole, seja voltado aos átrios como ventrículos. Observamos que essas complicações ela vai estar associada ao choque, à insuficiência respiratória. Então, nessa situação do choque e insuficiência respiratória, é que a insuficiência respiratória ela vai estar me levando aí uma dificuldade no meu padrão respiratório devido à obstrução e devido a uma dificuldade no processo de homeostase, de troca entre oxigênio e CO2 ao longo do processo de funcionalidade cardiopulmonar. E o choque devido a uma alteração na funcionalidade circulatória de vasos sanguíneos da extremidade do corpo, assim como da região central. Portanto, a gente segue e passa a observar que no hemotórax, ele geralmente vai ser ocasionado por ferimentos penetrantes.
Esses ferimentos penetrantes, eles vão levar ao surgimento de lesão em grandes vasos, ou seja, comprometimento deles, rompimento, laceração, levando aí a esses vasos mais comumente na região intercostais, ou seja, entre as costelas, ou as regiões pulmonares. Então, observamos que na imagem, ao longo dessa garrafa que tem um tubo inserido sobre uma região em grande extensão vermelha, ao longo do pulmão, que quer me dizer que nessa região eu tenho aí o acúmulo de sangue, ou seja, do surgimento do hemotórax, que ao lado de todo o padrão da cor vermelha, eu tenho mais rosado, que é justamente o pulmão ali sendo comprimido, sendo deslocado para a região do mediastino. Então, se o pulmão está sendo deslocado para a região do mediastino e o sangue está em grande concentração, ou seja, ele tem maior pressão, exercendo pressão essa sobre o pulmão, e como forma de conduta, esse sangue está sendo aí retirado, está sendo drenado, para poder fazer a retirada desse sangue, permitindo que o pulmão volte a se expandir nessa região. Então, eu tenho aí a lesão de vasos sanguíneos que levou o deslocamento de sangue para essa região, que antes era do pulmão e agora ela tem de voltar a ser dele. Então, o sangue vai ser retirado para que o pulmão volte a se expandir, ocupando o seu local de origem e volte aí a facilidade do processo de respiração do paciente. Então, isso aí pode ser provocado por um ferimento penetrante, seja qualquer tipo de arma o qual leve a sua penetração sobre o tórax e pulmão e pleuras. Assim, a gente passa a observar que no quesito tórax instável, eu tenho as múltiplas fraturas que vai estar associado. A associação dessas múltiplas fraturas, envolvendo regiões de costelas, envolvendo regiões de externo, principalmente no quesito costela, abaixo do 4º arco costal até meados do seu 10º, em que o 11º e o 12º eles são menores, então tem um menor padrão de surgimento de lesões nessa região. O público mais comumente apresenta um número de fraturas envolvendo costelas é o público idoso, comparado ao infantil. E os acidentes automobilísticos, eles são os que mais levam ao surgimento, associado, por seguinte, às quedas de grande altura. Assim, a gente continua a observar que a presença desses dois tipos de instabilidade por conta de fraturas, tanto de costelas como também, não esquecendo do externo, ele apresenta uma média de 5% dos traumatismos torácicos, em que 10 a 15% deles, as lesões vão apresentar contusões graves ou contusas graves, que é justamente o surgimento de edema, hemorragia, comprometimento voltado à obstrução da via aérea, via respiratória, comprometimento voltado ao surgimento de um pneumotórax, de um hemotórax. Portanto, a incidência de um tórax estável, ela vai aumentar mediante o fator idade. E essa instabilidade, provocada por ele, vai me levar a uma obstrução das vias respiratórias. Então, se eu tenho uma dificuldade de respirar, eu vou ter uma dificuldade na manutenção dos sinais vitais, podendo ir ao óbito, podendo evoluir também para uma parada cardiorrespiratória. Logo, a gente continua a observar e passa a compreender que nas fraturas de costelas a gente já vai ter um dano torácico comum. Ou seja, num trauma torácico, o mais comum de existir é fratura. A fratura de costelas é o mais comum dentre eles, apresentando uma média de 35% a 40% das vítimas com fraturas na região do costelas, devido ao trauma torácico. Isso a gente vai conseguir compreender através da suspeita clínica, ou seja, de como ocorreu aquele acidente, de um raio-x onde vai observar a extensão do dano e uma tomografia computadorizada, porque através dela a gente vai ter a observação das fraturas e dos danos acometidos nas regiões voltado ao pulmão e também voltado ao coração. Então, os danos intratorácicos. Portanto, associado a essas fraturas, a gente observa no quesito dos arcos costais, que vão se fazer mais presentes entre a região da 4ª a 10ª costela. Ao longo do ângulo dos arcos costais é onde vai ocorrer a região mais comum de apresentar o surgimento das fraturas,
Portanto, a gente observa ao longo desta imagem que é na região dos meus ângulos costais, ao longo das minhas costelas, que vou ter aí a presença das fraturas. O público idoso é sempre o mais acometido comparado ao infantil. E assim a gente também não pode esquecer que, além de ser o público idoso o mais comum, os acidentes automobilísticos sem a utilização, onde a vítima não está fazendo uso do cinto de segurança, capotamento e quedas de grande altura são os mais comuns de levar ao surgimento dessas fraturas, a nível de 4º a 10º arco costal. E a fratura do externo, ela vai se fazer presente em média de 4% das colisões graves. Então, durante essas colisões, acidentes automobilísticos principalmente, onde o idoso e sendo eles passageiros do banco dianteiro, são os mais comuns de apresentarem fratura do externo, devido ao contato com a região do painel, devido ao contato com a região diretamente, ou seja, o objeto externo que levou a um deslocamento de pressão e redução brusca do processo de velocidade. E assim, a fratura ela pode ocorrer mais comumente de modo transversal e 2/3 a região média ou superior do tórax. Assim, a gente passa a compreender que o diagnóstico de fratura do externo ele vai se fazer através do exame físico, ou seja, da observação, da inspeção estática, através da palpação, através de exames de imagem, como por exemplo raio-x em perfil, não esquecendo da tomografia computadorizada, porque através dela a gente vai conseguir observar o comprometimento dos órgãos internos. E nesse comprometimento a gente passa a observar se há danos cardíacos, danos pulmonares, que me levam à alteração da minha função respiratória. E por vezes que evolui para a necessidade de intubação. Portanto, a gente passa a observar que na contusão pulmonar, eu vou ter as diferenças, em que na contusão eu vou ter a necessidade de observação através de um raio-x inicial para observar a quantos que eu levou o comprometimento do meu trauma. E nesse a quanto que evoluiu o comprometimento do meu trauma, eu vou observar que há a presença de líquido na região pulmonar, há um comprometimento do alvéolo, onde ele vai estar apresentando o líquido ao longo do seu interior, ao longo do seu interstício. E assim, esse líquido ele também pode se apresentar através de uma secreção sanguinolenta. A secreção sanguinolenta é quando eu tenho um acúmulo de secreção ao longo da região pulmonar, ao longo de alvéolos ou de cavidades, que me necessite de um procedimento chamado de aspiração traqueal, ou seja, de retirada de secreção que se faça acumulada ao longo da traqueia, pois ao longo do alvéolos, brônquios e bronquíolos, essa secreção ela tem a tendência de ser deslocada para que chegue até a traqueia. E ao chegar na traqueia, através do processo de aspiração traqueal, ela será retirada, contando com uma sonda e pressão a vácuo. Portanto, a gente observa que na contusão associada à aspiração, ela pode surgir após horas devido ao início do trauma. A aspiração que eu me refiro agora já não é o procedimento de aspiração traqueal realizado no ambiente hospitalar, mas sim há uma aspiração própria do indivíduo mediante o surgimento de uma contusão. Então eu posso ter infiltrados, ou seja, líquido ou sangue que se localize dentro do pulmão, ele saia da região externa, do ambiente externo, do ambiente torácico e se desloque para dentro do pulmão, e assim eu vou ter a secreção do conteúdo que vai ser particulado, que vai ser suas partículas, que vai estar sendo deslocada para o interior da traqueia e o interior das outras estruturas. Portanto, na contusão pulmonar, eu posso ter aí associado uma asfixia traumática, quando o trauma ele é contuso e severo. Então, ele pode me levar a um esmagamento. Nesse quesito, na asfixia, eu vou ter uma perda da continuidade do meu processo de respiração, que vai estar associado aí uma presença de alterações voltado ao tórax e também voltado à face, que vai me remeter ao processo, ou seja, seus sinais clínicos para me levar à facilidade da compreensão do seu surgimento.
Então, eu tenho uma situação, por exemplo, de petequias faciais e do tórax superior, hemorragia subconjuntival e edema de retina. Ao longo dos olhos, a gente vai observar que é justamente nessa fase onde eu observo o surgimento do edema, os olhos inchados. Petequias, eu vou ter essas manchas na região de face, edema facial também. Tórax, eu posso observar a presença de abaulamentos, eu posso observar a presença de queimaduras, eu posso observar sinais de escoriações que vai se fazer presente nessa região. Onde, na asfixia traumática, eu vou ter o total tratamento e suporte da área traumática hospitalar, que vai atuar diretamente nesse quesito. Então, observe que ao longo das duas imagens, as sinais que vai se fazer presente ao longo do tórax e ao longo de face. Então, observe a hiperemia, vermelhidão, observe o edema, o rosto inchado, os olhos inchados também, tudo isso são edemas. E quando a gente observa a região do orbicular do olho com detalhe, o olho da vítima ela vai apresentar um edema, que a gente chama de edema de retina. E assim, na situação onde eu me refiro a uma toracotomia de emergência, é um procedimento que ele vai ser indicado quando os pacientes chegam com ferimentos torácicos penetrantes e sem pulso, ou seja, sem batimento cardíaco, sem alteração da frequência cardíaca, ou no padrão normal, ou no padrão acima, ou no padrão abaixo. Então, eu não consigo observar se há uma taquipneia, se há uma bradipneia, se há uma se há uma taquicardia, se há uma normocardia ou se há uma bradicardia. Portanto, a gente observa que na toracotomia, essas indicações se fazem presentes através da necessidade de uma atividade elétrica do coração, ou seja, do tecido miocárdico. E assim, é quando apresenta uma ausência delas que vai me levar ao surgimento de uma parada cardíaca. Logo, os resultados dessa necessidade da toracotomia, ela vai me levar a uma sobrevida de 1% dos trabalhadores, sem critérios específicos em hospitais no modo geral, seja voltado às condições cardíacas e traumáticas voltado às lesões. E a sobrevida desses pacientes que necessitam realizar o procedimento de toracotomia, ou seja, a abertura da região do tórax para a retirada daquele ferimento, daquele objeto penetrante, ele apresenta uma sobrevida de 30% dos pacientes, onde foram vítimas de ferimento por arma branca em centros de trauma com equipe experiente, que vai me levar a essa taxa de sobrevida. E assim, a gente observa que eu vou conseguir, mediante a rapidez no socorro a esse paciente e no deslocamento ao ambiente hospitalar, na equipe de trauma que realiza o procedimento. Logo, eu vou ter o benefício que vai ser desprezível em trauma contuso, onde traumas que não necessitem do procedimento, que eu vou estar levando a desprezo da técnica. Na toracotomia, que é justamente retirada, deixando claro, retirada do objeto, o qual houve penetração ao longo dos tecidos. Então, no traumatismo do abdômen, a gente vai observar que na região abdominal, que é a região mais comum de ser atingida, e devido à fragilidade dessa região, por não conter estruturas ósseas, a levar à preservação das vísceras, que vão estar sobre essa região, a gente observa que tem uma média de 20 a 40% dos politraumatizados. Então, os indivíduos que possuem múltiplos traumas ao longo do corpo, o abdômen se faz presente. E aí, 50% desses indivíduos politraumatizados, eles vão apresentar mortes que podem ser evitáveis no quesito trauma. Então, de 20 a 40% dos indivíduos politraumatizados, eu tenho aí o abdômen estando comprometido. E 50% desses indivíduos, eu posso ter o aumento da sobrevida, eu posso evitar o óbito deles. Portanto, esses traumas eles podem ser fechados, eles podem ser penetrantes. Onde os penetrantes é o mais comum, devido à força, o impacto do objeto sobre o corpo, devido à sua cinemática, ela vencer a elasticidade dos tecidos presentes na região do abdômen e levar à sua penetração, comprometendo vasos sanguíneos, comprometendo vísceras como fígado, intestino delgado, intestino grosso, estômago,
Assim a gente passa a observar que na comprometimento dessas estruturas, eu vou ter mais uma vez as lesões que devem ser procuradas durante o exame físico do abdômen, onde eu levo comprometimento do abdômen a nível de deformidades, contusões, escoriações, perfurações, queimaduras, lacerações e edemas. Nesse quesito, a gente passa a observar que eu vou ter as evidências do traumatismo abdominal, aquilo que vai me tornar visível para que eu possa compreender que surgiu um trauma naquela região. Então, o choque de etiologia indefinida, sem causa específica. O choque, o deslocamento de sangue das regiões centrais para as extremidades, uma pele fria, uma hipotensão, que é a diminuição da minha pressão arterial, baixos valores de pressão arterial. Sinais de traumatismo, como por exemplo, fratura, descontinuidade da estrutura, distensão e dor abdominal, e assim também a cinemática do trauma. Como foi que aconteceu aquele trauma? Tudo isso vai me levar a evidências de como surgiu esse traumatismo abdominal. E nesse quesito de traumatismo abdominal, a gente vai passar a observar que eu tenho associado a ele a presença de hemorragia. Tanto a hemorragia que pode estar associada ao traumatismo torácico quanto ao abdominal. Então, na hemorragia, a gente vai passar a observar que ela é uma perda da continuidade do vaso sanguíneo, que vai me levar essa perda da continuidade a um extravasamento de sangue do interior desses vasos para os órgãos que se façam presentes naquela região ou para o ambiente externo do corpo. Então, a gente vai entender que a hemorragia ela vai ser classificada de acordo com o tipo do vaso sanguíneo. Ou seja, se é voltado a um comprometimento do vaso sanguíneo arterial, venoso ou capilar. Então, se eu tenho um rompimento do vaso sanguíneo a nível arterial, eu vou ter um sangramento em jato, ou seja, em grande pressão, em grande quantidade, onde a coloração desse sangue é um vermelho vivo e também vai estar associado à eliminação desse sangue em jato com as pulsações devido à contração e relaxamento do coração. No sangue venoso, devido a um rompimento do vaso sanguíneo venoso, que vai me levar à hemorragia, essa perda de sangue do interior do vaso, o sangramento ele vai ser contínuo, mas com coloração escura. Então eu vou observar que no venoso tem uma coloração escura, no arterial já tem uma coloração de um vermelho mais vivo. Associado que no venoso eu tenho um sangramento contínuo, já no arterial eu tenho um sangramento em jato, mas voltado à pulsação do coração. E assim, no capilar, que eu vou observar que esse sangramento vai se fazer contínuo, como um venoso, mas o fluxo dele já vai ser mais lento. Então, eu vou ter uma perda de sangue nessa região, mas com um padrão de quantidade menor. Ele vai ser contínuo, porém em menor quantidade, a nível do capilar. Então, saindo dessa classificação de hemorragia, através do tipo de vaso sanguíneo qual foi rompido, a gente vai ter um outro tipo de classificação, onde a gente vai passar a compreender a hemorragia sendo ela interna, a hemorragia sendo ela externa. Essas classificações de interna e externa vai variar de acordo com o deslocamento do sangue ao longo do vaso sanguíneo para a região interna do corpo ou região externa. Então, frente a essa localização, nós vamos classificar primeiramente em externa, quando o sangramento de estruturas superficiais surgem levando à exteriorização, ou seja, a eliminação do sangue para fora do corpo. Em que na interna, o sangramento devido ao rompimento de estruturas de vasos sanguíneos profundos, ele vai levar a uma presença de uma ocultação, ou seja, o sangue ele não vai se exteriorizar, ele vai se acumular ao longo do interior do organismo. Então aí é quando eu tenho a classificação do hemorragia frente à localização como interna, o sangue sendo deslocado para o interior do organismo, e externa quando o sangue é deslocado para fora do organismo, para fora do corpo. E assim, eu tenho um quadro clínico que vai me facilitar a compreensão da hemorragia. Eu posso observar que nem o meu paciente politraumatizado, com traumatismo, seja ele abdominal ou torácico, eu vou ter os sinais clínicos que vai facilitar a minha compreensão de se ele está apresentando hemorragia ou não. Então, observamos aqui que no quadro clínico voltado à presença da hemorragia, o meu paciente ele pode apresentar ansiedade, sede,
taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, o pulso radial fraco, a pele fria, palidez, suor frio, pressão arterial sistólica baixa e alterações nas funções mentais. Então, essas alterações da minha função mental, eu posso estar associando a uma alteração voltada ao rebaixamento do nível de consciência. Eu posso estar observando um quadro de agitação, inquietação, ansiedade, associado a uma alteração no meu quesito de compreensão, de articulação das palavras, de compreensão da situação, de exposição de ideias. Portanto, todos esses sinais clínicos resumem a como observar o surgimento da hemorragia, seja ela interna ou externa, no padrão de comprometimento do tórax ou do abdômen. Portanto, turma, a aula de hoje finaliza-se por aqui e até a próxima aula.